Rio de Janeiro também estão sendo esperadas mais medidas de proteção aí contra esse aumento do número de infectados pela Covid-19. Essas medidas não viriam em todo o estado do Rio de Janeiro, mas a capital é o centro da preocupação. O prefeito Eduardo Paes, inclusive, está trabalhando nesse assunto, né, Leandro Rezende? É isso, Carla. Boa tarde para você, para todo mundo com a gente aqui no Visão. A gente pode ter novidades na restrição de circulação de pessoas aqui no Rio de Janeiro para tentar conter essa segunda onda de casos do coronavírus. O que a gente pode ter ainda hoje? O prefeito Eduardo Paes, troquei algumas mensagens com ele agora há pouco e ele me disse que vai se sentar para conversar com o governador em exercício aqui do estado, Cláudio Castro, para discutir essas medidas mais restritivas. Hoje, o prefeito Eduardo Paes convocou uma reunião com o secretário municipal de saúde dele, Daniel Sorrange, depois que ontem a Fiocruz divulgou a informação de que a cidade do Rio de Janeiro, a capital do estado, está numa situação considerada preocupante com relação à ocupação dos leitos de UTI para pacientes com coronavírus. Depois dessa reunião, que foi hoje ao meio-dia, o prefeito Eduardo Paes me informou que está estudando aí medidas mais restritivas para serem decretadas aqui no Rio de Janeiro. Essas medidas valeriam a partir da próxima sexta-feira, mas só que antes disso, antes de tomar uma decisão, de fazer um anúncio de quais medidas seriam essas e qual a extensão dessas medidas, ele disse que precisa conversar com o governador Cláudio Castro. Essa é uma demanda, né, dos cariocas e dos fluminenses que se lembram no ano passado, quando o prefeito do Rio era Marcelo Crivella e o governador Wilson Witzel. A gente teve aqui no começo da pandemia uma descoordenação entre o que dizia o governador Wilson Witzel e o que dizia o prefeito Marcelo Crivella. Então, Cláudio Castro e Eduardo Paes, já na transição da prefeitura de Crivella para Eduardo Paes, já acertaram que sempre vão caminhar juntos na hora de decretar medidas mais restritivas. Inclusive, o governador Cláudio Castro conversou hoje, trocou mensagens também com o nosso companheiro aqui, Igor Gadelha, dizendo nesse sentido de que se novas medidas para a capital fluminense forem anunciadas, vão ter sim que ser conversadas antes com o governo do estado para que a população não fique perdida. Enquanto a gente não sabe ainda, Carla, o prefeito não me disse quais as medidas que ele está estudando exatamente, o que pode ser mais restringido na circulação aqui do Rio de Janeiro, eis a situação que nós temos aqui na capital. A gente tem 88% dos leitos de UTI aqui do Rio de Janeiro estão ocupados, esses leitos para pacientes com coronavírus. A ocupação das enfermarias é de 65%. A situação aqui na capital já foi a mais grave do país. A nossa taxa de mortalidade, até acontecer essa crise em Manaus, aqui no Rio de Janeiro, era a maior de todo o país. Hoje a gente não está ainda nessa situação tão grave, mas o discurso do prefeito Eduardo Paes é de que ele quer se antecipar a um eventual colapso, sobretudo vendo o que está acontecendo no resto do país, né, Carla? Mas a gente lembra, Leandro, é importante também a gente ter assim a dimensão dessa curva ascendente, de que no começo da semana o Rio de Janeiro e todo o Sudeste não estavam nem entre as cidades com os estados, desculpe, com 80% de ocupação. Tanto que a gente trouxe aqui os números aumentando em todas as regiões do país, o Sul, né, com bastante pressão no sistema de saúde, e o Sudeste não figurava. Então você agora já traz a informação para a gente de que a ocupação de leitos de UTI chegou a 88%. É um aumento que deve ser observado, porque é significativo. Então, para que não se chegue num momento de não retorno, quer dizer, aquele momento em que você já não adianta mais fazer nada, já não adianta mais restringir, porque as pessoas estão infectadas e chegando ao sistema de saúde.